e pensionistas vem crescendo muito em todos os lugares. E os estados, os nichos orçamentários, como os poderes, tipo legislativo, judiciário, saúde, educação, esses nichos, de certa forma, estão se recusando a pagar a conta dos seus próprios aposentados. E aí jogam a conta para o governador. É uma conta crescente que ninguém quer pagar e agora o Estado está vendo, todos eles, a queda da arrecadação por conta da recessão. E no Rio tem um agravante da queda do preço do petróleo lá fora, que fez com que os royalties caíssem também. E aí ele tem um efeito duplo: recessão, queda do preço do petróleo. Aline? Dria, o Raul falou aí do Rio de Janeiro. É do Rio que eu queria falar, que a gente tem esse exemplo mais fresco, né? Inclusive por conta dessas manifestações que estão acontecendo agora na Alerj ontem, antes de ontem. Raul, o Pezão, o governador do Rio, está sendo acusado, inclusive, de ter uma medida aí inconstitucional, uma vez que ele propõe, inclusive, redução de gratificação em até 30% dos servidores, redução no salário dele, do vice-governador, aumento do bilhete único em R$1, ou seja, medidas bastante austeras. E ele está sendo acusado de fazer isso de maneira irregular e aí desrespeitando até a Constituição. É isso mesmo? E se ele não pode fazer isso, o que um governador, diante dessa situação, tem que fazer? Porque alguma coisa tem que ser feita. Pois é, o que o Pezão está fazendo é desnudar o rei. Agora o rei está nu no estado do Rio. E isso aí é conversa fiada. O que ele está fazendo é constitucional, sim. A Constituição, no artigo 40, manda equacionar o problema das previdências mediante aumento das contribuições e outras formas. Mas essa forma está lá explícita no artigo 40. Só que até hoje ninguém teve coragem de fazer. E eu acho que diante da grande dificuldade de caixa que ele está enfrentando, e por não ter conseguido apoio da União, ele não tem jeito. Ele tem de enfrentar e tentar resolver com os próprios caminhos do Estado. E esse é o caminho principal: ajustar as contribuições e fazer todo mundo pagar. Raquel? Oi, Adriana, professor, bom dia. Agora, isso não parece meio injusto com a população que já sofre com desemprego? Quer dizer, aumentar os impostos por conta de um problema que não foi antevisto lá atrás. Quer dizer, também não passa por uma falta de diversificação da indústria, porque lá em junho, quando o governador em exercício Francisco Dornelles decretou o estado de calamidade pública, um dos motivos foi justamente a queda da arrecadação do CMS dos royalties de petróleo. Quer dizer, um estado depender basicamente de uma única indústria, isso também não passa por uma revisão da economia do estado para que o consumidor, o contribuinte, não sofra no fim das contas, professor? Pois é, essa revisão, ela é uma coisa mais demorada, é uma mudança estrutural mais complicada, não dá para usar agora. E o que ele está fazendo de aumento de imposto, na realidade é uma coisa pequena em relação à questão das contribuições, que é o coração do pacote. É isso que a sociedade tem de entender. Há um segmento que tem uma situação, digamos assim, privilegiada, com aposentadorias que até há pouco eram integrais, enquanto que o resto da população não tem, e que agora está sem recursos para poder pagar essas aposentadorias. E eu, se estivesse no lugar dele, provavelmente não teria feito essas pequenas mudanças de impostos, porque de fato numa recessão, muitas vezes isso nem impacto tem, porque pode haver aumento da sonegação. Então, para que aumentar uma coisa pequena, se o impacto é pequeno e o desgaste é grande? Eu ficaria com as contribuições e medidas do lado do gasto, como de resto ele está fazendo. Ele está fazendo uma série de medidas, reduzindo gratificações, está eliminando programas que são programas duplicados com programas da União. Os estados não têm de cuidar de assistência social, não é da sua responsabilidade. Enfim, tem de fazer uma varredura nos gastos e, de fato, cumprir o artigo 40 da Constituição, que significa arrumar a Previdência.
E é isso que o Pezão está sendo pioneiro no processo. Nós temos no Brasil muitos problemas desse tipo e ninguém teve até hoje a coragem, pasmem, de simplesmente cumprir a Constituição. Raul, o senhor comentou aí sobre o pioneirismo do Pezão. Minha pergunta incide exatamente nesse assunto. A gente viu que há poucas semanas governadores de vários cantos do Brasil se reuniram com o presidente Michel Temer pedindo ajuda para renegociar a dívida desses estados. E São Paulo também está, inclusive, nessa lista. A gente pode imaginar aí um efeito cascata? Então, ou seja, essa ação que aconteceu no Rio de Janeiro, que começou pelo Luiz Fernando Pezão, isso pode se repetir em outros estados do Brasil? E tomando a experiência do Rio de Janeiro, como, de repente, reduzir um pouco essa lista, né? No caso do Rio de Janeiro, 22 propostas de mudança, de cortes, enfim, como é que a gente pode aprender com essa lição do Rio de Janeiro se de fato outros estados podem começar a apresentar iniciativas como essas? E como a gente lida com isso, né? Pois é, na verdade, 10 estados foram ao presidente e levaram exatamente essa proposta de arrumar a Previdência. E que ficou combinado que haveria um esforço para todos apresentarem conjuntamente a mesma proposta. Só que os problemas variam de um para o outro em termos de grau, mas o problema existe em todos. O problema do Pezão é que o Rio é o que está em pior situação e ele não teve mais tempo para esperar esse acerto. E aí ele saiu em frente diante da gravidade da situação do Rio. Mas outros estados estão numa situação muito parecida e vou lhe dizer, 90% dos estados vão seguidamente despencarem no despenhadeiro da falta de liquidez, da falta de caixa. E, portanto, isso que ele está fazendo se virá de modelo e guia para que os outros sigam mais ou menos o mesmo padrão. Muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 10. Aline, Raquel. Obrigada, Adriana. Muito obrigada ao Raul Veloso, essa sumidade aí em contas públicas. Até a próxima. Ok. Raquel, a Thaís Herédia já voltou aqui para falar sobre esse assunto com a gente. Manda aí as suas perguntas aí dos estúdios. Ô Thaís, o professor Raul falou sobre a questão da União, né? Que às vezes não dá conta de repassar para os estados tudo que os estados precisam. Agora eu te pergunto o seguinte, a União tem como dar suporte a todos os estados que não fizeram a sua lição de casa ou que sofreram com essa crise? Porque também não seria injusto com quem está ali tentando ajustar as contas ao longo do tempo, não deixar pendências para o ano seguinte, ou não deixar folha de pagamento sem pagar, ou não parcelar salário? Raquel, os reis todos estão nus, como disse o Raul Veloso, inclusive o rei maior, o rei federal, que é o governo federal. Nós chegamos numa situação, Raquel, infelizmente, em que a gestão do dinheiro público no Brasil faliu, né? O modelo de gestão do dinheiro público faliu. A gente teve a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, que foi um marco institucional importante, que nasceu depois da última grande renegociação em que o governo federal tinha caixa à disposição e instrumento para salvar os estados, e depois desses 16 anos de Lei de Responsabilidade Fiscal, todas as brechas para que o gasto aumentasse e independentemente das receitas, todas as brechas foram usadas e nós chegamos a essa situação. Também depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, o mundo viveu uma bonança de crescimento e que o Brasil se aproveitou disso, então todo mundo viveu na bonança sem se preocupar em corrigir estruturalmente uma coisa, uma dinâmica do gasto público que levava a essa situação que a gente está hoje, ainda piorada com a queda da arrecadação e a recessão que a gente viveu nesses 2 anos. Então, não é uma novidade, não pode ser tratado como uma surpresa o problema que a gente vive hoje. A intensidade dele, sim, mas não isso. Então, o governo federal não tem mais caixa para fazer isso. Não existe mais dinheiro para salvar ninguém. Vai todo mundo ter que fazer a sua própria lição de casa e, infelizmente, quem vai pagar por isso é a sociedade brasileira, que não soube, não conseguiu acompanhar e não teve voz na hora de dizer, quando a curva estava quase chegando para o momento drástico que a gente vive hoje, de dizer porque se for além disso a gente vai ter que pagar.
Thaís, você falou aí da lição de casa, a gente lembra para o assinante que a PEC do teto dos gastos passou pela primeira etapa no Senado, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, agora vai passar por 2 votações, então os estados também têm que fazer a lição de casa junto com o governo federal que está fazendo a lição de casa dele, Thaís. A gente pode imaginar que dentro dessa mudança estrutural, lá na frente, ou quanto na frente, a gente de fato vai sentir essa melhora? Vai demorar, Aline, vai demorar porque, infelizmente, a gente acabou esgarçando demais, né, o tecido da gestão pública e dos cofres públicos, da capacidade do governo de se financiar. Está aí o endividamento não só dos estados, mas também do governo federal para dizer isso. A passagem da PEC do gasto, independentemente, a gente pode até um dia aqui combinar, fazer uma discussão sobre a PEC, tem tantas perguntas válidas, né, que tem que ser levadas em consideração sobre a PEC, até para o entendimento aumentar, mas o avanço do ajuste fiscal no Brasil é uma coisa que ajuda muito a gente, principalmente a percepção dos investidores. Nós estamos vivendo aí um momento de incerteza com a eleição americana, enfim, o mundo parou para esperar quais vão ser os próximos acontecimentos e o Brasil pode perder com isso, com esse recuo. A gente precisa dar demonstrações de avanço de responsabilidade para a gente não perder o mínimo de percepção de segurança e investimento no Brasil. Thaís Herédia, muito obrigada mais uma vez. Acho que dessa vez foi a nossa última conversa. Sim. Até a próxima, Raquel. Mando para você. Só para a gente encerrar aqui a participação da Thaís, o Josué Medeiros, nosso assinante, ele já mandou aqui pelas redes sociais o seguinte: Thaís, como o governador ainda não cortou todos os gastos do governo, será que veremos ele fazer esses cortes nas suas contas? É o que todos os contribuintes do Rio de Janeiro se perguntam. Obrigada, viu, Josué? Thaís, até mais. Até.